Nesta aula, eu vou estar falando sobre comportamento organizacional nas empresas. Você, como um profissional de sucesso, vai prestar bem atenção nessa aula e a minha sugestão, como sempre, é que você faça anotações. Isso vai ajudar você a resumir e a entender muito melhor sobre o assunto. Começando, organização é uma empresa e ela precisa de comportamento. Comportamento de quem? Das pessoas. O comportamento organizacional consiste no estudo sobre o modo como as pessoas ou grupos que compõem uma empresa agem nos seus respectivos locais de trabalho e como as suas atitudes podem afetar os costumes e condutas que caracterizam a organização como um todo. Claro que o comportamento das pessoas são importantes e a empresa ela tem que aplicar normas, políticas e diretrizes para as pessoas cumprir. Mas por que essas normas? É assim, pessoas, se a gente for entender, cada pessoa ela tem uma personalidade, ela tem um comportamento diferente. E digamos que as pessoas, dependendo do grupo aí, como tem esse comportamento, uma pessoa pode levar várias pessoas. Isso daí também de forma negativa. Tem de forma positiva, como uma equipe de trabalho, mas também tem na outra parte, que é a negatividade também. Por isso que a empresa tem que prestar bem atenção nessa parte. E você, como um profissional dessa área que você está estudando, você tem que entender isso. Que você vai entrar na empresa, você vai trabalhar e tem que analisar qual grupo você vai participar. A minha sugestão aqui é, se você está se qualificando, você tem que ir para o lado positivo, não para o lado negativo. É de grande valia você entender o que é um comportamento organizacional. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em uma empresa, na época eu era auxiliar de produção. E o que aconteceu nessa época? Eu fui induzido pelo pessoal ali da linha de produção também. E a gente queria fazer greve, a gente tinha aquela parte de estar falando muito, sempre pedindo aumento, essas coisas, fazendo briga. Aí depois eu comecei a estudar, comecei a ter dicas dos professores e esse não era o caminho. Então eu tive que mudar a minha rotina aí de crescimento profissional, pois eu estava aqui assim, com tapa-olho aqui e seguindo aquele caminho negativo, pois estava sendo induzido pelo comportamento ali da equipe. Eu não chamaria isso de equipe, de um grupo, onde eu estava ali incluso com aquele pessoal. E só ouvia e confirmava. Aí depois eu vi a lógica mesmo que não era esse caminho para seguir. E por isso que eu venho trazendo essa experiência para você. Pois eu já passei por isso, tá? E foi de uma forma negativa. E hoje é uma dica que eu trago aqui para você não fazer isso. Eu aprendi, dei a volta por cima, tá? Ainda bem que foi pouca coisa, mas depois eu aprendi muito sobre o comportamento e eu comecei a me comportar muito melhor. E claro, tive só crescimento referente a isso, ok? Levo essas dicas aí para você. Cada empresa tem a sua própria cultura organizacional. Ok, cultura. E cada pessoa tem a sua cultura. Por isso que é importante que a empresa ela tenha atenção em todos os fatores, sendo que os seus funcionários ou colaboradores devem agir de acordo com as convicções e responsabilidade do seu respectivo trabalho. Tem pessoas assim, que dentro da empresa é de um jeito e fora da empresa é de outro jeito. Ela sabe separar, ela sabe colocar na balança. Já uma pessoa que se qualifica, que ela já estuda muito, ela vai ter esse pensamento. Só que tem uma coisa,
aquele pensamento informal, ela já vai deixar um pouco de lado. Por quê? Ela está estudando, está lendo, está obtendo novos vocabulários, aumentando seu vocabulário de forma eficiente. E ela vai utilizar isso tanto fora da empresa e também dentro da empresa. Essa é a lógica. Uma coisa que atrapalha muito o profissional é a gíria, né? Ele quer fazer isso fora e também quer fazer isso dentro da empresa. Eu tenho que separar também. Ah, mas eu não quero deixar de falar gíria. Ok, se você não quer deixar de falar gírias, então saiba separar. Pois dentro da empresa, para um crescimento profissional, isso daí não vai ser aceito. Então, tenha essa separação em mente. Mas como eu falei, quando você começa a estudar, a ler mais, é claro que você vai deixando isso de lado e vai obtendo uma coisa mais formal. Claro, não vai falar robotizado, mas isso vai melhorar muito, né? Colocando aí na balança. A estrutura organizacional de cada empresa tem como a base de princípios, atitudes e também crenças, valores e objetivos, que são definidos e identificam a filosofia da organização. A organização, trabalhando a cultura, é claro que ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor para os seus colaboradores, mas isso também depende do comportamento geral da empresa. A empresa tem que saber separar a empresa em si também. Estratégica, a parte tática e também a parte operacional. Não é somente analisar a parte estratégica e falar assim, não, aqui é formal, aqui já é outro nível, tem que ser separado do operacional. Não. Se fizer isso, é claro que o pessoal ali do operacional vão ficar desmotivados e não vai ter uma cultura ideal com qualidade, né, um ambiente saudável para trabalhar. A empresa como um todo, né, um bom administrador, um bom presidente, ele tem que saber fazer toda a avaliação, fazer todo o acompanhamento de toda a empresa. E o bom profissional ele tem que entender isso, que o comportamento, tanto no operacional como no tático e também no estratégico, ele tem que trabalhar isso aí de forma eficiente. Tem que mostrar que é qualificado para qualquer nível. Não vai mudar, tá? Porque ali são pessoas. Eu estou falando somente da pirâmide hierárquica. Mas o profissional, ele tem que entender isso. Principalmente um profissional que vai estar ali na linha de frente atendendo os clientes. No entanto, assim como os funcionários devem entender e representar a cultura organizacional da empresa, esta deve oferecer condições que afetem positivamente o estilo de vida e bem-estar dos trabalhadores, clientes e demais envolvidos. E o estudo do comportamento organizacional é muito importante nas empresas como meio de garantir uma boa dinâmica na manutenção e melhoria da gestão de pessoas e administração de pessoas. Desta forma, pode, se possível, prever situações e evitar conflitos pessoais ou coletivos entre os funcionários. Um exemplo aí de conflito, uma greve, a empresa ela tem que saber filtrar isso, tem que saber administrar e gerir. Pois, já pensou todo mundo ali pedindo uma greve por causa de um aumento que não teve? Então, a empresa tem que analisar tudo isso aí. Mas assim, o foco dessa aula é para o profissional aqui que vai atender o cliente, que vai estar na linha de frente. Mas eu quero que o profissional ele tenha uma visão, né, abrangente da empresa e como ela vai funcionar. Por isso que eu estou passando essas informações também para o profissional entrar na empresa, mas entrar assim, com conhecimento completo de como ela vai funcionar. Para que estas análises comportamentais sejam feitas, são usadas algumas ferramentas. Ok, eu vou deixar aqui marcado algumas ferramentas,
como programas de coaching. O que seria isso? É um suporte para os colaboradores, também treinamentos, enfim, orientação ali profissional para todos. Mapeamento de competências individuais para trabalhar na coletividade, questionários de perfis comportamentais, dentre outras ações estratégicas que a empresa pode aplicar para conhecer mais o seu colaborador. Se a empresa ela não conhece, né, quem é o seu colaborador, então ela não tem um caminho certo para seguir. Ela vai ficar chutando ali, tentando adivinhar. Mas se a empresa ela tem uma análise muito boa aí para o seu funcionário, ela tem ali um plano de treinamento, é claro que ela vai conseguir trabalhar a parte da cultura. A cultura, claro, pode ter uma mudança ali para melhor, mas mudar ela 100% não consegue. Pois cada pessoa ela tem uma cultura, ela vai utilizar essa cultura aí, tanto no pessoal como no profissional. Mas, entendendo, só que de uma forma melhor, tá? Se isso for trabalhado. E a empresa, claro, tem que colocar esses programas, principalmente de avaliação aí e acompanhamento de todos. Como resultado do estudo feito sobre o comportamento organizacional, também é possível determinar meios de melhorar a eficácia de produtividade dos funcionários e colaboradores da empresa. Fazendo o quê? Um estudo, fazendo uma análise de tudo que a empresa ela for trabalhar em cima disso aí, né, que é do comportamento. Eu sugiro sim que a empresa, analisando o comportamento, ela vai entender a necessidade de treinamento, orientação para os seus colaboradores, também a parte de liderança do trabalho em equipe, da motivação, da qualidade de vida e, claro, do atendimento à empresa como um todo. Claro, se a empresa ela tiver isso em mente, eu estou falando, né, dos administradores também, e também do staff, né, da empresa, do suporte da área de recursos humanos, em analisar, né, toda a organização. Claro que vai ter um estudo aí bem profundo, aí, porque eu estou falando de pessoas, que é a parte mais importante da empresa. Se a organização ela trabalhar isso, ela trabalhar esse treinamento, ela vai ter somente ganhos em sua trajetória aí empresarial. E uma empresa que, digamos assim, ela tem treinamento, ela orienta os seus funcionários, vai ultrapassar o concorrente, vai ganhar fatias no mercado. Por que ela vai ganhar fatias no mercado? Ela vai ganhar fatias porque vai trabalhar com mais qualidade, vai atender bem o seu cliente, vai fidelizar o cliente e, consequentemente, vai ter ganhos, vai ter lucro, porque as receitas vão entrar na empresa. A empresa ela só vai ter ganhos, né, e também a eficácia se trabalhar com exatidão com pessoas. Pessoas é o recurso mais importante que a empresa tem, é o bem maior, principalmente se tratando de capital intelectual, que é o saber das pessoas. E se a empresa investir em treinamento, em educação, é claro que vai ter um retorno muito grande, tá? Referente aí aos seus serviços e também produtos. E o próprio profissional, também ele não vai ficar só esperando a empresa tomar essa atitude. Quando um profissional ele busca, né, a qualificação, o conhecimento, ele começa a aprender muito mais. Ele adianta esse conhecimento, pois vai depender de empresa para empresa. Você pode trabalhar em uma empresa que ela não vai ter esse treinamento, às vezes não vai dar nem oportunidade para o profissional. Aí você deve fazer o quê? Estudar, se qualificar. Aí já vai ter outras empresas que, claro, vai ter uma oportunidade ali de aprendizagem, de treinamentos, e assim o profissional ele vai ficar muito mais tranquilo.
mas não pode relaxar, não pode descansar. Tem que se atualizar, tem que estudar constantemente. Eu indico que o profissional ele faça cursos, né? Ele turbine o seu currículo e também o seu conhecimento. Quando você faz isso, você fica na frente de centenas de pessoas que estão esperando a sorte chegar. Mas como você é uma pessoa inteligente, é claro que você não vai deixar isso passar, né? Você vai estudar mais ainda, principalmente com o uso da tecnologia, que você pode fazer cursos como esse do conforto da sua casa. Olha só a ideia, a lógica de estudar. Então, isso que eu queria falar para você, né? Ter um comportamento ideal dentro da empresa. Faça a sua parte também, ajude o seu colega, ajude a empresa. E é assim que vai ter crescimento. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!